capítulo hoje é o capítulo 27. O trabalho, enfim. Então, só relembrando um pouquinho, o capítulo anterior, que é o capítulo 26, é aquele Novas Perspectivas. Foi quando o André Luiz foi convidado realmente a trabalhar, né, fazer um estágio, que até a Narcisa, não, a senhora Laura, deu um conselho para ele, para que ele aproveitasse isso, não como curioso, para que ele não ficasse especulando coisas, né? Que ele fosse realmente para aprender e na hora que ele tivesse a oportunidade de ser útil, que ele fosse. E aí o capítulo anterior foi justamente quando ele chegou, né? Ele teve o Rafael, que é uma pessoa que a senhora Laura pediu, acompanhou ele até o Ministério da Regeneração. Ele, inclusive, foi numa postura muito legal, né? Em vez de ficar perguntando, curioso, ele foi orando. E aí chegou lá, encontrou com o ministro, que a recomendação do Clarencio, também se surpreendeu com ele, porque ele demonstrou sinceridade na intenção de estar junto ali para aprender e, se fosse preciso, ajudar em qualquer serviço. Isso foi algo que chamou a atenção dessa transformação do André Luiz, né? Porque até então ele ainda tinha o orgulho, a questão de querer fazer só que era o que ele tinha como posição na última encarnação, né, como médico. E no final desse último capítulo, não, ele deixa claro isso, que ele poderia ser útil em qualquer situação, né? Eu não lembro se estava exatamente aqui, mas foi algo que o próprio ministro falou, que admirava muito realmente. Ele já está entendendo dessa maneira. E aqui então o trabalho, enfim. Então agora ele chegou e vai começar a trabalhar. E ele começa dizendo: Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Quer dizer, até então, o que ele conhecia, né, o que ele tinha como referência, era o que ele imaginava encontrar, e era algo totalmente diferente disso. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Olha essa descrição que ele faz, né? Câmaras vastas ligadas entre si. Então eu fico imaginando, eu acho que eu já até comentei isso em outras descrições que eles fazem desses salões, né? Eu imagino que são salões grandes e que são vários cômodos que não têm paredes propriamente. Eu fico imaginando como colunas ou arcos que separam esses ambientes, né? Então são câmaras vastas ligadas entre si, porque ele não descreve como tendo porta uma para outra. É como se fosse uma garagem enorme. É uma ideia só que me vem em mente pela descrição que ele fala. Mas o que mais chama a atenção nessa última descrição dele é que estava repleta de verdadeiros despojos humanos. O jeito dele escrever chama muito atenção, né? Como se fossem cadáveres, né? Ou pedaços de corpos largados por ali em toda essa extensão dessas câmaras. Então era um local de auxílio, um hospital propriamente da maneira que ele estava tentando comparar, porque era onde eram levados esses espíritos que chegavam do umbral e eram colocados todos deitados em camas, todas espaçadas, eu imagino, mas com esses locais, né, esses cômodos interligados, com esse monte de corpo. Né? Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então, é uma descrição de um filme de terror, parece, né? Um ambiente de sofrimento intenso, de pessoas gemendo, soluçando, pedindo, chamando, com aparência extremamente ruim, né? Rostos escaveirados, faces monstruosas, que a gente sabe que essas faces monstruosas são a transfiguração do que reflete o próprio espírito daqueles seres, né?
apavorados ou malvados ou totalmente desviados. Então, aparentavam mais ou menos o tipo de sensação, de sentimento, de vibração que eles estavam ali compatíveis, né? Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Olha isso. Era tão chocante que ele, assim, disposto mais para não fraquejar, porque ele estava a ponto de fraquejar, ou de se apavorar, ou de talvez com nojo, porque ele relata mais para frente, até o cheiro no local é forte. Então, nesse momento, para que ele não fraquejasse, ele recorre à prece. A prece, a gente sabe que é uma maneira da gente elevar o padrão vibratório. Porque um local como esse, uma cena como essa, baixa o padrão vibratório muitas vezes pela sintonia. E então ele fez a maneira mais correta, né? Procurou uma oração. Tobias, então, que foi aquele que o ministro chamou, ele descreveu no final do último capítulo Tobias como um senhor já de uma certa idade, mas muito agradável, que seria quem iria conduzir o André Luiz dali para frente. Então o Tobias, que estava levando ele dentro dessas câmaras, imperturbável, apesar da cena que ele estava se sensibilizando com isso, ele, o Tobias, imperturbável. Chamou uma velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? Então ele chamou uma senhora, uma velha senhora, que era trabalhadora ali do local, para questionar essa questão de que ele estava achando que estava com muito poucos trabalhadores, servidores ali, né? E aí ela explica. O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Mais para frente, a gente vai ver, né, que esses samaritanos são um grupo de entidades que fazem excursões para o umbral. Então, eles saem do Ministério da Regeneração, das câmaras de retificação propriamente dita, saem do nosso lar, atravessam os portões e entram no umbral. Nessas zonas que o livro lá dos mensageiros está mais ou menos descrevendo. Então, eles entram nessas zonas e vão em caravanas procurar resgatar alguns que estejam em condições, como também descreveu no capítulo hoje, né? Aqueles que se diferenciam já dos que não adianta ainda receber auxílio, dos que já podem começar a receber auxílio. Então, esses samaritanos foram e levaram uma série de trabalhadores ali daquele local. Também, mais uma vez, mostrando para a gente que o número de auxílio do lado de lá é limitado também, de certa forma. É claro que se precisa de auxílio do mais alto, isso vem, mas está sempre restrito ao número de pessoas que estão ali dispostas e em condições de trabalhar. E naquele momento ele viu que muitos foram destinados para essa caravana no umbral, e ali propriamente, no local onde o André Luiz estava começando, estava faltando gente. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Então ele falou, já que está faltando gente, vamos nós redobrar o esforço de trabalho, né? E aí ele ouve, né? Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair. Sair, quero ar, muito ar. Então, um daqueles que estavam ali deitados, né? Então, a descrição é de alguém, ele estava andando, conversando e agora falando com essa senhora, né? E um dos que estavam ali deitados já reconheceu o próprio Tobias e pediu socorro para ele. Então, você vê, ele fala assim, né? A maneira de louco. Então, imagina, a pessoa estava totalmente transtornada na cama, sentindo sensações, que é o que ele está descrevendo ali, né? Sufocando, querendo ar, querendo respirar, e algo que, na verdade, ele estava num ambiente onde todos estavam respirando, mostrando mais uma vez o que o estado mental, psíquico, emocional de nós, quando desencarnados,
reflete nas sensações que nós próprios sentimos, né? O próprio perispírito sente. E aí, quando ele chamou, Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Então, ele provavelmente não estava sempre num quadro como esse, né? E o Tobias, reconhecendo que o ribeiro estava diferente, perguntou por que aconteceu, né? Do mesmo jeito que o médico, quando chega no hospital, pergunta para os enfermeiros que estão cuidando, que sabem, né, o relatório do que está acontecendo com aqueles que eles estão acompanhando. E aí ela respondeu: experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Então, olha isso, né? Tá dando para a gente entender bem. O Ribeiro piorou por influência dos que ainda estão encarnados. Então, ele teve, como ela começou a descrever, experimentou uma crise de grandes proporções. Então, ele realmente teve uma crise. Mas que o assistente Gonçalves, né, que é provavelmente que acompanha ele, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Então, isso deixa muito claro para a gente o quanto é necessário, quando a gente perde alguém, né, quando alguém desencarna, que a gente tenha conhecimento disso, consciência, a influência que a gente gera no que desencarnou. A gente acha que o sofrimento é só nosso, e não é, e é nosso sim, também. E nós temos que respeitar o nosso sofrimento. Nós temos que, de alguma maneira, também extravasar, não adianta segurar. Mas o como que nós nos comportamos, a vibração que nós emitimos, é o que chega até o ser amado. Então, os encarnados, os parentes encarnados, estavam com pensamentos tão negativos, tão sombrios, de desespero, talvez ele não descreve desespero, mas parece, é muito comum, né? E esse, então, tipo de postura, de vibração, acaba atingindo, prejudicando, ou se for uma oração com fé, confiante em Deus, acaba às vezes alcançando o ser que desencarnou de maneira benéfica. Então a gente pode interferir com prejuízo ou com um benefício para as pessoas que partiram. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, então olha isso, por que que ele está sofrendo as consequências? Todos sofrem as consequências? Não. Ele, no caso, ainda está fraco e ainda não tem força mental suficiente para se desprender disso. Então, é uma soma de fatores. Os que ficaram na Terra desesperados e ele ainda não em condições de se manter equilibrado. Então, por conta dessa soma de fatores, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Quer dizer, eles sabem qual seria o ideal, eles até tentam fornecer recursos, instruções e passes e tudo mais, mas não é o que está acontecendo. No caso do Ribeiro, ele está sofrendo as consequências. E aí ele fala: enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, quer dizer, o Tobias ouvindo a conversa e fazendo, de alguma forma, até uma atenção, né, de carinho, de fraterna. A gente sabe que isso é até uma transmissão de energia, é como se fosse um passe. Então ele, acariciando a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar. Olha isso, ó. Exigiam a presença no lar. Então é isso. É o choro, é o lamento desesperado de quem ficou, falando: volta, você tem que voltar, você não podia ter ido, você tinha que estar aqui. Então é exatamente isso, e no caso, ele sofrendo e sem condições, sai correndo, desesperado, falando: eu preciso voltar.
Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Então, olha isso. Se para quem ouve, para quem presencia uma cena dessa, não parece até realmente sensato o que ele está falando? Assim, não é justo. Por que eu estou aqui? Eles estão sofrendo, eu estou sofrendo. Eu não posso ficar aqui, né? Como se fosse algo realmente injusto aquilo que estava acontecendo para ele. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, a benefício dele mesmo. Olha isso, olha os recursos que eles, inclusive, têm do lado de lá. Tentaram de maneira conversando, tentaram levando, mas não conseguiram. Ele estava totalmente fora de si, então foi impossível fazer isso. E aí o que que não, essa senhora que estava contando, né? Deixa eu ver. Enquanto Tobias, a serviçal prosseguia esclarecendo, exatamente. Então aquela senhorinha falando que então como o Lourenço e o Hermes tentou fazer voltar, não conseguiu, então essa senhora deliberou, então ela por saber o que era possível ser feito, aplicou passes. Então ela com energia foi acalmando, a ponto de, olha como que às vezes não é devolvendo energia que os passes acontecem. No caso, ó, passes de prostração, para que ela tirasse a força dele, botasse ele largado, deitado para dormir. Então, é possível também a energia ser canalizada de diversas maneiras. O passe não é uma coisa singular, não é uma coisa única, um negócio aleatório. Ele pode ser canalizado da maneira que for melhor para aqueles que já têm habilidade para isso. Então, no caso, ela aplicou passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, a benefício dele mesmo. Quer dizer, ela botou ele para ter sono, ou dormir, ou desmaiar. De alguma maneira, ela conseguiu segurar ele com energia. Não com a força física, não com a conversa, mas com essa intenção. E por quê? Ela reconhece que isso é em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. Alguém sabe o que é isso? É Pode ser curioso. alguns espíritos ajudarem a acalmar a família? Não sei. Então, pode ser, ou pode, tem outras maneiras, mas é que eu já conheço o capítulo, né? Mas, mas olha que curioso, porque assim, ó, a espiritualidade superior, é claro, né? Tudo que eles fazem é em nosso benefício. Por mais que muitas vezes a gente não entenda. No caso, o Ribeiro acha que está acontecendo a maior injustiça. Não é nem humano fazer isso com ele e com a família. Mas nós sabemos que existe razão para tudo e tempo para tudo. E o passe de prostração a senhorinha fez porque sabia que era em benefício dele, era necessário para não agravar a situação. E olha o que Tobias está pedindo. Vou pedir providências contra a atitude da família. Quer dizer, a família não sabe do que está fazendo, mas eles têm alguma maneira de fazer com que aquilo não aconteça daquela maneira. E olha como ele termina, da sequência. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, olha isso. Até alguma coisa que aconteça na nossa vida, um acidentezinho, alguma coisa de errado no trabalho, que pode, a gente parece, nossa, isso daqui não é possível, né? Tenho azar, ou Deus está me castigando, né? Acabou de perder o Ribeiro e está aumentando a preocupação da família. É para benefício de todos. É para que eles se desviem desse pensamento que está prejudicando o que acabou de partir e só está aumentando um pouquinho as preocupações. Mas isso não é para prejuízo. Mas vão conseguir fazer o processo que é necessário nesse momento. O Ribeiro desencarnou, não é à toa, era o momento dele.
Ninguém parte antes da hora. Todos partem no momento certo, que só Deus sabe melhor do que a gente, e a espiritualidade superior também. Mas o fato é que, no caso, eles precisaram intervir, e olha que curioso, de que maneira? Porque você falou, né, Lela? Poderia ser aumentando a confiança, a fé, mas isso é muito pessoal. A pessoa precisa ter fé. A pessoa precisa aumentar a sua própria confiança por confiar em Deus. Mas já que não foi possível dessa maneira, vamos dar um Gerar uma tropeço. distração. Vamos gerar uma distração ali, nos encarnados. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima. Então aí o André Luiz, né, olhando tudo, presenciando tudo, olhou para o doente, verificando a legítima expressão de um dementado. Então, ó, mais uma vez, ó, a descrição daquilo que a gente está aprendendo lá nos mensageiros, né? Existem os dementados, aqueles que estão fora da razão. A consciência está totalmente alterada por conta dessa emoção aí desequilibrada. Existem os perversos, existem os que dormem e existem os que sofrem. Os que sofrem já são, como descreveu na última lição, aqueles que já estão em condições melhores, porque eles já se arrependem, eles já têm algum remorso, eles já enxergam o problema. Eles sofrem com isso, mas pelo menos eles já enxergam com isso. Mas no caso aqui do Ribeiro, ele estava totalmente dementado. Chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor. Então, olha isso, como uma criança ele estava chamando o socorro. Mas acusava profundo alinhamento de quanto se dizia a seu respeito. Ele não tinha consciência de nada com relação ao que estava acontecendo. Então, para ele, provavelmente, ele nem sabia que ele estava morto. Ele achava que ele estava num hospital, longe da família. Ele está me chamando, eu preciso ir lá. Não é isso que está falando, mas é possível que pudesse ser isso até. Mas o que está dizendo é isso. Ele, totalmente dementado, não tinha consciência a seu respeito. Foi o que o André Luiz conseguiu observar, né? Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Então ele só vê o próprio sofrimento. Ele não enxerga nada mais. Então, é um pesadelo. O que é um pesadelo, né? A gente, quando a gente sai, acorda de um pesadelo, no pesadelo a gente só enxerga aquilo que é o mais, às vezes é até surreal mesmo, mas pra gente parece real, parece que faz sentido. Quando a gente acorda, a gente fala, gente, mas isso daí não tem nada a ver, né? O que eu estava passando, mas eu estava acreditando naquilo. E é o que acontece, a fase que o Ribeiro está passando é essa, de um pesadelo em que ele não enxerga mais nada, nada faz sentido. Só o próprio sofrimento, as próprias aflições. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Quer dizer, ele não tinha adquirido nenhum tipo de conhecimento ou espiritualidade, por isso agora ele sofria as consequências disso. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Então é o espírito extremamente materialista, pouco ligado à religião e tudo mais. Então ele não consegue perceber o que está acontecendo naquele momento. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. Então, ó, o André Luiz, vendo tudo aquilo, começou a ter no instinto dele, que fazia parte do ser dele, né? Aquele instinto de curiosidade. Então ele começou a querer saber por que será que ele está desse jeito, né? Qual que é a procedência, o que é a história dele. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias. Então olha isso, né? Como os espíritos sabem onde a gente desliza, onde é o problema. Tanto é que foi o conselho que a senhora Laura deu para o André Luiz antes dele trabalhar. E ele, graças a Deus, lembrou, porque ele iria para esse caminho que fazia parte dele, mas ele já tomava consciência. E aí ele brecou. Olha lá, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade. E calei. Então ele conseguiu frear. Ele ainda tinha um instinto, mas ele começou a aprender a dominar. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio,
e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Então, aquela conversa de injeção de ânimo, de confiança, né? Que é o que muitas vezes nós podemos fazer para uma pessoa em condições ali de desespero, de desequilíbrio. Ribeiro muito trêmulo, rosto ceráceo, rosto esbranquiçado, né, cor de cera, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Quer dizer, o Tobias conseguiu acalmar ele de certa forma, até porque ele já tinha recebido aquele passe de prostração, ele estava voltando a pedir socorro, mas ainda estava de uma maneira que o Tobias conseguiu intervir, somente com palavras de consolo, né, de ânimo. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Então, essa foi uma cena que foi descrita ali logo no começo. Ele acalmou o senhorzinho e seguiram, né? E aí o André Luiz continua descrevendo. Numerosas filas de camas bem cuidadas. Então, eu também me lembro do que descreveu nos Mensageiros, né? Aquele monte de cama, um enfileirado, um monte de gente deitado. Só que naquele caso todo mundo estava dormindo. Agora aí eles estão já em uma certa consciência, né? Mas o que o André Luiz acrescenta como descrição aqui para a gente é isso. As camas estavam bem cuidadas, enfileiradas e tudo mais, mas ele estava sentindo a desagradável exalação ambiente. Então o mundo espiritual tem cheiro também. E olha da onde que vinha esse cheiro ruim. Oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Isso é uma característica que aqui está bem descrito, porque eu acho que é importante que a gente entenda, mas não está só descrito nesse livro. Tem vários livros, né, no Espiritismo que a espiritualidade descreve que o nosso pensamento tem forma, tem cheiro e tem cor. Tem um livro, eu não lembro o nome do livro, mas que descreve a mãe do Chico Xavier no plano espiritual vindo visitar a Terra com um orientador dela lá. E quando eles chegam perto, ela pergunta para ele o que são essas cores. Ela fala que via de todo tipo de cor saindo da crosta, né? Umas mais coloridas, umas mais bonitas, umas mais vivas. E aí o orientador falou: cada cor corresponde a um tipo de vibração de pensamento. Então, os seres espirituais, eles conseguem identificar qual é o padrão do nosso pensamento, até por isso, pela cor, pelo cheiro. Então, nosso pensamento bom tem cor característica. Nosso pensamento ruim também tem cor característica. Do mesmo jeito que, o império dos baixos pensamentos exala o cheiro ruim que o André Luiz falou que estava sentindo ali. Emanações mentais dos que ali se congregavam. Então, pensamento mal cheira mal. Pensamento bom, elevado, cheira agradável. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. É uma série de informações que eles dão pra gente que faz a gente pensar em muita coisa, né? Assim, até isso é necessário. Que se separe as entidades que foram na última encarnação do sexo masculino das do sexo feminino. Porque exercem influências. Os pensamentos baixos, os problemas de cada espécie no último gênero, né, adotado na última encarnação, são padrões de problemas que, na verdade, são mais fáceis de serem tratados ou colocados juntos, porque eles recebem o mesmo tipo de tratamento, ou que poderiam ser prejudiciais se tivessem mistos, como muitas vezes acontecem também aqui na Terra. Se a gente pensar num padrão de vibrações de planos mais elevados, isso não é um problema, até porque a gente sabe que espírito não tem sexo.
O sexo, ele é também um reflexo da última encarnação e da fixação mental que aquele espírito ainda tem. Porque ele é muito apegado à personalidade, ele ainda é muito apegado àquela última experiência que ele teve. Então, o Tobias está explicando, esse local onde nós estamos passando, aqui só tem homem. É uma câmara reservada só às entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo de fome e sede, bradava um estagiário. Então, olha isso, outra pessoa chamando Tobias, agora pedindo, falando que ele estava com fome e sede. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Então, vocês imaginam a balbúrdia, o clima que era ali dentro? Por isso que o André Luiz falou, a hora que ele entrou, o pouco do que ele consegue descrever para a gente, ele falou que ele precisou fazer uma oração para não sucumbir. E agora um bando de gente começando a pedir socorro para o Tobias, todos de alguma maneira desequilibrados, dementados, né? Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, quer dizer, o André Luiz, aí nesse momento ele teve que perguntar, porque aí chegou um limite, né, do que ele estava conseguindo se segurar, mas ele perguntou talvez de uma maneira que até fosse realmente útil e necessário para o aprendizado dele. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Então, o André Luiz, ele estava achando realmente que aquilo era muito feio, muito ruim. Por que, né? Deus, talvez ele estivesse pensando, ele colocou nessas palavras. Por que Deus permite isso, né? Por que esse quadro angustioso? Por que reunir tanta gente sofrida junto? Está criando um ambiente, né, de filme de terror mesmo. E aí Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Olha como os espíritos realmente mais preparados, instruídos, evoluídos, equilibrados, eles não enxergam o lado ruim das coisas. Aliás, se tem dor e desolação, se tem realmente o lado que o André Luiz está ficando impressionado, existe sempre o lado que é para ser analisado como positivo. O lado bom de tudo que existe. E aí ele ainda conclui explicando: lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos. Então, olha isso, já o que ele está falando, né? Olha como é curioso, né? Como são, não é para casa, né? Mas o que acabamos de ler nos mensageiros. Esses, pelo menos, já estão sendo atendidos. Que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Então, o que o Tobias está falando? Dê graças a Deus, porque esses sofredores estão no nosso lar. Você lembra da menina lá no capítulo? A bênção que é poder já habitar o nosso lar. Os sofredores do umbral estão envolvidos em uma sintonia tão ruim que é difícil deles saírem dali. Esses estão sofrendo, mas já estão sendo atendidos. Eles já estão rodeados de socorro. Então, já é por si só motivo de alegria. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Então, são os espíritos que já estão no começo de uma trilha de regeneração, de um trabalho que vai levar eles a uma condição melhor. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si próprios esses padecimentos. Então, aqui é algo que assim, ó, esclarece tudo, né? Se é triste a gente ver alguém sofrendo, o que a gente não pode esquecer é que todo sofrimento é causa própria, pessoal. A gente costuma colocar que todo sofrimento é uma causa externa, mas não. Tudo que a gente sofre é por incompreensão da nossa parte, por apego, por materialismo. De alguma maneira, nós temos responsabilidade. Porque para qualquer espírito evoluído que fosse submetido à mesma situação que eles foram submetidos, não estariam sofrendo. Então, ó,
Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si próprios estes padecimentos. Então, o sofrimento é consequência de algo que nós fizemos ou que nós não compreendemos, por isso nos apegamos e por isso sofremos. Não precisaria ser sofrimento. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então, olha isso, né? Isso daqui é claro que também é algo que o Tobias falou aqui, se baseando pelo que Jesus falou, né? Quer ver? Aliás, tem até essa, tá vendo? Se a gente clicar aqui, ó, Mateus 6, 21, que é onde diz justamente isso, ó. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Isso foi o que Jesus disse. E é o exemplo do que o Tobias está falando aqui na prática. Então, se o coração daquele homem está apegado às ilusões, aos problemas, a tudo que ele teve ainda de imperfeição na Terra, é onde ele vai estar focalizado no lado ruim de tudo aquilo que está sendo visualizado. Então, a vida de cada homem está centralizada onde ele centraliza o próprio coração. Então, se a gente direciona o nosso coração para a confiança, para a fé, para o bem, nós vamos estar livres dessas coisas. Agora, se a gente foca no problema, no apego, no mal, nós vamos estar vivendo aquela vibração. É como se fosse o espelho, a gente direciona o nosso espelho para onde a gente quer. Mas nós somos responsáveis pelo direcionar desse espelho. As coisas ruins acontecem para a vida de todos. Mas o que a gente escolhe fazer dessa coisa ruim, aí é, na verdade, da responsabilidade nossa. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. Quer dizer, tudo aquilo estava acontecendo, mas ele estava tranquilo. Ele sabia que não adiantava tentar acudir a todos ao mesmo tempo, porque não era possível. E aí, mais um exemplo de que o Tobias poderia estar sendo influenciado por todo aquele transtorno, se o coração dele tivesse vendo somente o sofrimento, a dor que o André Luiz estava, na verdade, envolvido. Mas não, ele estava em paz, ele estava tranquilo, confiante, ele estava ali para fazer o que era ser feito, mas ele não se desesperava com o problema dos outros. Então ele continuou a conversa ali explicando. Então depois dessa pausa, que parecia surdo aos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Olha o que o André Luiz, o Tobias fala, como ele coloca, categoriza, né, esses espíritos que estão ali sofrendo. São os contrabandistas na vida eterna. E aí o André Luiz perguntou: como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Então, são muitos de nós que acham que o que adquirem de valores aqui na Terra são o que conseguem comprar: o céu. Então, acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Então, eram aqueles que cultivavam e, na verdade, usufruíam muito da materialidade, seja lá ela qual for. A materialidade das posses, do dinheiro, das fortunas ou das sensações orgânicas. As pessoas que eram bonitas e tinham de tudo, tinham pessoas, tinham os prazeres ou a alimentação, achavam que tudo aquilo que tinham de tranquilidade garantiria a tranquilidade deles no plano espiritual. E, aliás, é justamente o oposto. Porque tudo isso acaba sendo a prisão. As pessoas que se envolvem demais com a satisfação da materialidade, elas são dependentes disso. A hora que falta qualquer tipo de satisfação nesse sentido, se desesperam. Então é mais ou menos o que ele está falando aqui. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro,
a revolta contra a lei, a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Então, são as pessoas que acreditam que já estão em boas condições aqui na Terra e acham que por serem influentes, por serem poderosas, por serem ricas, elas acham que do lado de lá vão continuar tendo o mesmo tipo de poder. Existe uma mensagem, eu acho que é no Livro dos Espíritos, eu não tenho certeza, que descreve, não é no Livro dos Espíritos não, acho que é no livro do Céu e o Inferno, descreve a vida espiritual de uma rainha, depois que ela desencarnou. Uma das rainhas, né, que passaram aqui pela Terra. Mas falando do tamanho do choque dela, na verdade, ela ainda queria dar ordens para os súditos. Ela ainda queria que todos obedecessem, porque ela era uma rainha. Mas do lado de lá, ela não é mais nada. Ela era a rainha na Terra. E nós aqui também somos a mesma coisa. Nós não somos nada do lado de lá, a não ser as nossas virtudes. A não ser o que a gente adquiriu de conhecimento e de sentimento bom. Então, esse choque, né, dessas pessoas que depositaram toda a confiança em tudo que a materialidade acaba dando. Né? São os que alcançaram a glória dos homens, a glória humana, a glória dos encarnados, e não se preocuparam com a glória de Deus. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Quer dizer, então não tem nada de errado aqui, ó, tá falando, ó. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Quer dizer, não tem nada de muito errado em você ser rico, você ter posses. Mas você tem que usar isso para adquirir cada vez mais os verdadeiros valores que são os espirituais. Cada um tem uma responsabilidade no ambiente onde foi colocado, na vida em que essa encarnação favorece, você sendo pobre ou sendo rico. Mas o fato é que tudo é recurso para nosso crescimento, na maneira espiritual. Agora, se a gente menospreza o espiritual disso tudo e foca somente no carnal, achando que aquilo é que é a vida, quantas vezes a gente não ouve falar, nós temos que curtir a vida porque a vida é uma só, né? Tem que curtir porque a vida é curta. Curtir, curtir. É viajar, comprar, comer, né? E o quanto que isso está destoando da nossa realidade, né? No mundo espiritual. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Quer dizer, todos nós sabemos, olha isso, ó, nem com a certeza matemática da morte carnal, quer dizer, todos nós sabemos que nós não vamos viver para sempre. A nossa carne vai morrer. Mas nem com essa certeza as pessoas se preocupam em adquirir os valores do que vai perdurar, que é o valor da espiritualidade, é a única coisa que sobra. Agora, que fazer? Então, olha isso, por isso que ele começou falando, né? São contrabandistas, né? Do plano ali, do mundo material para o espiritual. E agora, esses que estavam totalmente equivocados, o que fazer? Olha o que ele fala. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Isso é forte, né? Porque imagina, a maioria das pessoas que se vangloria de ser possuidor de inúmeros prazeres ou conquistas materiais são os milionários das sensações físicas transformados agora em mendigos da alma. É por isso que Jesus fala no Evangelho também, né? É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus fala de Jesus isso. Porque
É aqui que todos se apegam. Realíssimo Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Então, aí, explicando isso, ele levou ele para um outro local ali da câmara de retificação e falou: vamos ver alguns desses semimortos aqui. Narcisa, a servidora, acompanhava no solista. Então, aqui ele fala o nome dela, né, daquela serva que ele chamou. Ela se chama Narcisa. E ela vai ser uma companheira muito presente agora do André Luiz até o fim do livro. Então, Narcisa era ela quem estava acompanhando eles desde o começo, ali desde que o Tobias chamou, e foi ela também que foi acompanhando ali e foi fazer o que o Tobias ia pedir. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Então, se a gente imagina que antes já estava feio, imagina que agora o André Luiz entrou num lugar que ele quase cambaleou, quase que ele foi pro chão. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos. Aqui é a descrição de uma parte daquilo que nós vimos lá no umbral. Então ele entrou agora num local onde tinham aqueles aí aqueles que, porque até agora os outros estavam fazendo gestos e agora ali não. Eles estavam em leitos muito baixos, né? Evidenciando apenas leves movimentos de respiração. É a descrição daquele capítulo lá dos que dormem. Então, só que aqui tinham 32 e ele já ficou chocado. Imagina quando ele chegou lá e viu 1.800, né? E que estavam então com o aspecto de mortos, né? Mas o que diferencia? As pessoas ainda estão dormindo, estão no estágio dormentes. Então, é a mente deles que ainda não tem consciência, né? Mas o que diferencia dos daqueles outros que a gente viu nos mensageiros, ainda que estão no campo da paz, que estão no nível ainda mais. Não, eu acho que não muita coisa. Eu acho que o que diferencia talvez seja, porque a gente já viu, Lela, que existe a intervenção dos amigos e familiares. E é isso também algo que eu já tenho notado em muito dessas leituras dos livros do André Luiz, do Emmanuel. Em vários locais ele fala que é importante a nossa relação com os outros, até porque os outros muitas vezes são o nosso socorro. A pessoa que vive sozinha, que se isola, que é totalmente alheia ao afeto com qualquer um, são as pessoas que não tem ninguém que oram por elas, que se preocupam com elas. São as que muitas vezes ficam mais tempo relegadas à falta de auxílio direto. Agora, do mesmo jeito que a gente viu o André Luiz, a mãe dele intercedeu por ele. E esses que estão deitados e dormindo do mesmo jeito que lá os outros, eu acredito que possa ser, não estou te afirmando, mas é algo que me faz pensar assim, possa ser, ou eles estão em nível um pouquinho melhor do que aqueles, não sei se é a superficialidade do sonho dos pesadelos dele, ou a gravidade dos pesadelos dele, ou a intervenção de pessoas amadas, que intercedem por eles e conseguem que eles estejam ali em local mais próximo para ser auxiliados. É o que a gente faz no dia a dia, aqui encarnado também, Léo. Os que a gente tem mais carinho, mais afeição, a gente socorre. Os outros, infelizmente, a gente não socorre tanto. A gente não tem como abraçar o mundo. Então, quem é que ajuda quem? São as pessoas que se afeiçoam. E aqueles que menos cultivaram relações amorosas, ou de afeto, ou de amizade, são as pessoas que mais ficam por mais tempo sofrendo. Que também é uma consequência natural da própria escolha, da própria pessoa. Fazendo o gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que os outros, de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. É o mesmo que explicou lá, né?
São aqueles que não acreditam em nada. Eles acham que depois da morte não existe vida após a morte, que existe o nada. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. Então, são muitos que acreditam nisso, que podem fazer o que quiser na vida, podem ser espertos e pisar em cima dos outros, porque depois que morrer, vai ter acabado tudo. E a mente deles fixa nisso. E eles entram nesse sono profundo. Como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. É a descrição da dona Ana lá, no Mensageiros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Finda a operação, nos dois primeiros começaram ambos a expelir negra substância pela boca. Então começaram a vomitar, uma espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. É difícil até de imaginar isso, né, o que ele está descrevendo aqui. Mas o Tobias, então, começou a auxiliar dois, deu passe de fortalecimento e depois do passe eles começaram a vomitar, expelir. Um negócio escuro e viscoso pela boca. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Quer dizer, à medida que eles foram vomitando, a Narcisa, que era uma serviçal ali, né, começou a fazer a tarefa de limpeza daquele vômito, como um enfermeiro faz num hospital. Mas em vão, né? Não conseguiu, acho que, recolher tudo aquilo que eles estavam expelindo. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Quer dizer, dos 32 que estavam lá, eu imagino que foi um processo coletivo ali, que o Tobias foi auxiliando a todos e vários começaram a vomitar. Foi então que instintivamente agarrei-me aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Essa cena eu acho emocionante, porque imagina o André Luiz, que queria ser médico, instintivamente, olha isso, ele fez de maneira sincera. Ele quis ajudar a Narcisa a limpar o vômito daqueles, limpando o chão. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. Então vocês lembram que no capítulo anterior e a senhora Laura tinha falado para ele: vá para observar, vá para acompanhar, mas no primeiro momento que você tiver a oportunidade, seja útil. E não precisou pensar para fazer isso. Ele fez realmente porque foi o que ele quis fazer. E aí ele termina o capítulo falando, né? O serviço continuou por todo o dia. Porque ele tinha chegado agora, né? Ali no local onde ele ia trabalhar. Custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, é um exemplo de humildade, né? De por onde que a gente consegue começar, trilhar o caminho. E olha, é louco que ele fala, né? Nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime que ele sentiu, sendo médico, recomeçando como um enfermeiro. Então, aqui marca, né, o início de uma grande transição do André Luiz. Então, foi aqui em que ele começou realmente, através da humildade, da boa vontade, seguir esse caminho, né, de regeneração mesmo. E é por isso que ele foi trabalhar no Ministério da Regeneração.
vocês lembram, ele queria trabalhar no Ministério do Auxílio. Ele queria começar de cima. Mas ele foi trabalhar lá embaixo. Por quê? Porque é o ministério onde regenera pessoas. E aqui ele foi começar a se regenerar. Do mesmo jeito que todos também que saem do umbral e chegam ali, começam a sua regeneração também, através de uma nova oportunidade de vida. O Gandolfo, eu vi que você caiu aí, mas depois é legal esse finalzinho. Depois você pega na gravação, que tem muita Eu vou coisa. ver lá na gravação depois, Marco. Beleza. Caiu agora no final. Eu vi, foi só no finalzinho, mas deu para acompanhar tudo então. Deu. Eu acompanhei tudo, sim. Beleza. Mas e aí, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma observação, algum comentário? Não? Aqui tá tudo certo. Beleza. Acabamos então o capítulo 27. Certo? Certo. Certo. Bom, muito obrigada. Muito bom. Boa noite para todos. Obrigado aí pela força, pela presença. Boa noite, gente. Uma boa semana. Até semana que vem. Boa semana para todos. Bom ano para todos. Bom ano. Até semana que Bom vem. ano. Tchau, Pessoal. tchau.